Nas atividades complementares, nós já corrigimos essa, então é só olhar e a gente sabe que é disruptiva, porque direcional seria para cá ou para cá, estabilizadora continuaria. Quando eu falo dos fenótipos intermediários, é estabilizadora. Bactérias resistentes a antibióticos é direcional. Olá, desenvolver um conceito matemático relativamente simples. O Hardy-Weinberger descreveu o equilíbrio genético entre populações, independente dos alelos que elas carregam. A anemia é uma doença hereditária que, diante de certas condições, altera a forma dos glóbulos vermelhos, originou-se na África e foi trazida. Então, ó, teve um evento de migração, né? No Brasil, se misturou, teve heterogêneo, sendo mais frequente onde a proporção de negros é maior. A doença é predominante entre negros e pardos, também ocorre entre brancos. No Sudeste, a equivalência média do heterozigoto é de 2%, valor que sobe cerca de 6 a 10% entre negros. Então, a mutação aí é maior, né, nessas variantes. Estima-se o nascimento de 700 a 1.000 casos anuais da doença. Não é muito. Por quê? Porque a seleção natural não está selecionando as pessoas que têm anemia falciforme. Então, não posso falar de emigração, porque seria, na verdade, migração, que está alterando o equilíbrio gênico. Que não está, na verdade, né? Porque não está chegando a alterar. A mutação, na verdade, desregula o equilíbrio gênico, ela desequilibra. Casais heterozigotos nunca podem ter uma prole homozigota recessiva. Puxa, azão, vai dar azinho, 1/4, lembra? E a imigração não representa um fator evolutivo. A gente sabe que sim, justamente por conta disso. Então, migração, mutação e seleção natural afetam o equilíbrio gênico. Uma determinada característica é condicionada por par de alelos autossômicos. A frequência do recessivo é 3 vezes maior que do dominante. Então, tá aqui, ó. Q é igual a 3P, né? Ou, também poderia falar que se... Vamos colocar esse P como X. Então, se Q é 3x, mais x, que é o próprio Q, vai dar 4x isso aí. Eu isolando vai dar 1/4. Tá? Então, a proporção de x é 1/4. A quantidade esperada de animais com genótipo heterozigoto em 4.800 indivíduos. Então, tá, eu sei que P é 1/4, ou x no caso. 2PQ vai ser esse 1/4. Esse aqui é 3 vezes maior, então é 3 vezes 1/4, 3/4. Portanto, vai dar esse resultado, que é a mesma coisa que 3/8. 3/8 de 4.800, que é o total, 1.800. Em relação às mutações genéticas, espécies mais bem adaptadas tendem a ser mais bem distribuídas em diferentes biomas, não necessariamente. A seleção natural prioriza as formas de vida mais complexas, não necessariamente. Esse a gente fez em sala, né? Seleção é um mecanismo responsável pela modificação que as espécies sofrem ao longo do tempo evolutivo. Não necessariamente. A evolução pode selecionar coisas ruins aí. A adaptação ocorre de maneira gradual à medida que o ambiente vai se modificando, conduzindo as espécies para um status mais ajustado. Quando o ambiente é constante, pode haver também. É claro que é menos provável, mas não existe esse status mais ajustado. Isso é muito Lamarck. A seleção é um mecanismo que seleciona com maiores chances de sobrevivência, fazendo com que a característica evolutiva perdure por mais gerações. Adoro Carlos Ruas. Então, aqui você tem Deus, né, mostrando para Darwin, para ver o que ele criou, e Darwin que vai esperar um pouquinho mais. Então, primeiro você tem o criacionismo, né, e aqui você tem o evolucionismo. A variabilidade genética que surge em cada geração sofre a seleção natural, conferindo maior adaptação à espécie. Por que a B está errada? É decorrente de mutações cromossômicas. Podem ser gênicas, pode ser imigração, pode ser outras coisas aí. A adaptação altera a frequência alélica da mutação, resultando na seleção natural em uma população. Na verdade, se você está adaptado, você não vai mexer muito nessa frequência.
A adaptação é decorrente de um processo de flutuação. De novo, não. A adaptação é resultado da capacidade dos indivíduos de uma mesma população possuírem as mesmas características. Não. Variabilidade. 9. Os fósseis são uma evidência. Nananana. Por que as espécies diferentes apresentam semelhanças anatômicas, fisiológicas e bioquímicas? Por causa da homologia, mesmas origens, diferentes funções. 4 características que todos os seres vivos têm em comum. Metabolismo, reação a estímulo, capacidade de gerar descendentes férteis. Quase todos têm a capacidade, não é que eles geram. Mas eles foram programados para isso. As baleias francas e os tubarões-baleias estão entre os maiores animais marinhos conhecidos. Veja, baleia é mamífero, tubarão é peixe, então você tem uma convergência, né? Já que eles têm a mesma função. São animais filtradores. O que está falando ali. A semelhança entre o tamanho, formato e modo de alimentação é, então, a convergência adaptativa. Pelo fato de uma espécie apresentar coluna vertebral, os dois são vertebrados. Mas um é mamífero e o outro é peixe. Peixe, exatamente. E radiação adaptativa seria quando você tá falando da mesma linhagem. 11. A determinação da Anvisa busca impedir o consumo indiscriminado de antibióticos, porque ele está associado a superbactérias. Os antibióticos, lembra lá? Eles selecionam a resistência, eles causam uma pressão seletiva nova aí. Na 12. Comércio de remédios falsos contra a malária é frequente, não são eficazes, são mais baratos. O grande problema pode conter quantidade muito inferior dessa substância. O problema causado pela utilização dos medicamentos falsos é que ele favorece a disseminação da doença. Para ter malária, você tem que ter o vetor e o parasita. Resultam na morte de pacientes? Ninguém não diz isso. Provocam o desenvolvimento de novas variedades? Também não diz isso. Estimulam a proliferação dos protozoários? Também não fala isso. Ocasionam a seleção de variedades resistentes a esses agentes. Lembrando que o agente é aquele que causa.